Estamos começando o tempo esportivo aqui pela TV Sete Lagoas. Você de casa, seja bem-vindo. Vamos falar bastante de futebol aqui nessa segunda-feira. O programa aqui ao vivo pela TV Sete Lagoas, também pelo canal 8 da Claro TV, pelos aplicativos. Você de casa vai ter muita coisa bacana para ver hoje, viu? A rodada do Brasileiro do fim de semana, jogos hoje, o Cruzeiro entra em campo logo mais lá em São Paulo, uma parada torta contra o Palmeiras. A sequência aí do Cruzeiro dessa Série A do Brasileiro. Vamos falar também de futebol feminino, né? A Copa do Mundo Feminino aí amanhã com suas semifinais. Muita coisa bacana no programa de hoje. E para nos acompanhar aqui, para me fazer companhia aqui, mais uma vez, né? A presença do Volney Santiago, esse polivalente da TV Sete Lagoas. E aí, Santiago, tudo bem? Como é que você está? Beleza, amigão. Estamos aí, né? Começando mais uma semana. Como tá passando rápido, hein? 2023 está voando, né? Já estamos aí, como se diz, ladeira abaixo aí para o final do ano, né? Final de semana bom, muitos jogos aí. E a grande polêmica do final de semana se chama VAR. Realmente o VAR, ele veio para ajudar, mas as decisões são muito demoradas, né? Então, continua a polêmica, né? O juiz não agradava ninguém. Agora, o VAR que veio para tentar dirimir isso aí não conseguiu. Continua também não agradando ninguém, né? Realmente vamos falar desse assunto, vamos mostrar aqui entrevistas, né, bastidores aí dos Jogos de América, Atlético, matéria do Cruzeiro embarcando lá para São Paulo para enfrentar o Palmeiras, como eu disse, e muita coisa bacana. E também vamos falar desse VAR aí, né, Santiago? Como é que é? Falar do VAR também aí, né? Além dos gols, das matérias aí esportivas, vamos falar do VAR aí, né? Tem que falar desse VAR aí, né? O pessoal do Grêmio reclamando muito aí, né? Do Grêmio não, do Fluminense reclamando muito no final de semana aí por causa do finalzinho lá, né? Que não deu o pênalti pro Grêmio. E aquele gol de pênalti que o Flamengo arrumou aos 48 minutos. Que loucura, né? A gente sabe que o poder do dinheiro faz uma diferença muito grande no futebol, né? Mas fica muito claro quando tem um impedimento, né? Você não precisa nem traçar a linha, às vezes você sabe que está impedido. A gente está assistindo o jogo, está vendo que está impedido e o VAR arruma um jeito lá de fazer com que o lance prossiga, né? Outros a gente fica torcendo lá, né? Igual naquela bola, por exemplo, do Atlético lá, a bola bateu na mão do jogador. Ela se não tivesse batido na mão, sobrava livre ali para o Hulk fazer o gol. Então, assim, o VAR precisa de ser aprimorado. Semana passada eu assisti o primeiro jogo da Liga lá da Arábia, né? E eu vi na hora lá da transmissão, a rapidez que eles fazem o VAR, né? E já traça a linha, e mostra ela totalmente diferente, porque uma espécie de um 3D, uma imagem fixa, já mostra rapidão a linha. Então, assim, a questão que está sendo falada hoje é aonde, né, foi comprado esse sistema de VAR aí que estão usando no Brasil. Será que é um sistema de câmera de segurança, que eles inventaram um jeito ali de colocar uma linha ali? Quer dizer, é um negócio meio amador, né? Futebol rola tanto dinheiro e aí é preciso que se pressione mesmo, né, para que a gente possa ter uma evolução aí na questão do VAR, né? Porque do jeito que tá bravo, viu? A gente acaba sendo desmotivado, né, em assistir jogos e torcer pelo seu time, porque a mudança às vezes de um pênalti ali, de um resultado, por exemplo, ontem o Flamengo perdeu o jogo, entendeu? Só que arrumaram um pênalti ali no finalzinho e acabou que ficou empate. Então, assim, muda o resultado do jogo e muda a perspectiva completamente do torcedor, né? Por isso que a gente acaba que fica torcendo para uma evolução. E o Neymar, hein? O Neymar foi para lá, hein? Aceitou. O Neymar agora, o Ali, só de respirar assim, ó, ele ganha mais do que o seu salário mensal. Isso aí só pra você ter uma noção, o salário dele é para comprar o Atlético e o Cruzeiro junto. Muito bem, então aí Santiago falando do VAR aí. O bom é o módulo 2 do Mineiro, viu? Foi decidido num lance também capital, no finalzinho do jogo, vamos falar isso no próximo bloco.
e sem VAR, sem nada, viu? Só na base do juiz, da percepção ali. Vamos fazer um intervalo, a gente está só começando o tempo esportivo, a gente volta já para falar desses assuntos e muito mais. Então sai daí, que está só começando o programa. Doenças que já não eram ameaças estão voltando a ser. O motivo? Descaso com a vacinação. Parte da população está deixando de lado o hábito de se vacinar. Veja nos centros de saúde quais vacinas estão disponíveis e quais são indicadas para você. São mais de 20 opções. Tem vacina contra hepatite B, pólio, rotavírus, pneumo 10, febre amarela, tetraviral, varicela, difteria e muito mais. Saúde é coisa séria. As vacinas são seguras e salvam vidas. Prefeitura de Sete Lagoas. Secretaria. Faça seu dia ser ainda maior. Novo Renault Kwid E-Tech 100% elétrico. Dirija até 298 km com apenas uma carga. E recarregue em mais de 2.000 pontos ou em qualquer tomada. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. A gente combina. Nosso encontro, nosso clima. A gente combina. Nosso jeito de se proteger do HIV. A gente combina. Combina. PrEP pra antes, ou PEP caso algo acontecer. A gente combina. Camisinha, seja ela masculina ou feminina. A gente combina. Combina também o teste ou autoteste, viu só? Quanto mais combinado, melhor. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Pressa. Quando ela bate, o que se quebra é a vida. Álcool. Uma grande dose de perigo no seu caminho. Distração. Esse desvio só pode conduzir ao desastre. Velocidade, embriaguez e uso do celular são as 3 maiores causas de acidentes e mortes no trânsito. Por isso, respeite os limites de velocidade. Se beber, não dirija. Nunca use o celular ao volante. Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. Gestão eficiente para a cidade seguir em frente. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. A gente percebe, imagina se fosse bonito e rico. Muito bem, então estamos de volta com o Tempo Esportivo. O programa aqui ao vivo pela TV Sete Lagoas, reprisa às 19 horas. Nessa segunda-feira aqui estaremos repercutindo aqui as partidas dos fins de semana pelo Brasileiro. E também, né, logo mais tem jogo. O Cruzeiro joga lá contra o Palmeiras, né, no fechamento da rodada. E também amanhã tem mais um jogo, né? Amanhã tem a partida entre o Atlético Paranaense e o Cuiabá. Antes de a gente falar aqui de futebol, né, a gente vai dar um recado aqui de um dos nossos patrocinadores do programa Tempo Esportivo, né, essa empresa brilhante que é dirigida pelo Carlos Guedes, que é a Faculdade Avance, em parceria com a Faculdade Uninter. Lá tem diversos cursos de graduação, pós-graduação,
aprovados, né, pelo MEC, e você pode ter certeza que você está fazendo um curso de qualidade. Você sabe que estudar é a melhor forma de você conseguir o sucesso, né? Às vezes as pessoas conseguem sucesso com algum empreendedorismo, mas depois lá na frente, para se manter no sucesso, falta aquela instrução, falta o estudo. E a faculdade Uninter, lá você encontra diversos cursos e com a faculdade avança, e você pode fazer sua inscrição. Procura o Carlos Guedes, sua equipe, o telefone na tela aí, ó. Ligue lá e faça a sua matrícula. Muito bem. Ô Santiago. Opa. A gente falou aí no bloco de abertura aí, com relação ao VAR, né? Aí, sábado à tarde, até na parte da manhã eu trabalhei, aí quando foi almocei e tal, na parte da tarde eu dei aquela descansada, acordei por volta de 3 e pouco, rapaz, e tava mexendo no celular, né? Aí eu lembrei do módulo 2 do Campeonato Mineiro. A gente fala de módulo 2 porque a nós aqui nos interessa, porque ano que vem o Democrata, infelizmente, vai disputar o módulo 2. E nesse sábado foi decidido as 2 vagas para disputar o Mineiro da primeira divisão em 2024. E houve um jogo entre o Betim e o Uberlândia, lá na arena do Betim, né? E esse jogo, o outro classificado já estava definido, o Itabirito já estava definido como até campeão do módulo 2 de 2023. E com o empate, o Betim ficava com a segunda vaga, sabe, Santiago? Mas aí, num lance lá, se eu não me engano, aos 38 minutos do segundo tempo, o Uberlândia fazendo uma pressão enorme, o campo do Betim, a Arena Betim lá, lotada, e o Uberlândia foi com uma pequena torcida lá, o pessoal só lá do Triângulo foi lá prestigiar o Uberlândia, conseguiu um pênalti. E um lance, assim, que a moda antiga, sabe, não tinha VAR, a bola no ataque do lado esquerdo, a bola passou toda a grande área, foi para o lado direito, o lateral pegou a bola e chutou para o gol, sabe, Santiago? Aí a bola, muito rápida, bateu no braço do zagueiro, e o juiz não precisou de VAR nem nada, marcou o pênalti na hora. E depois, no lance em repetição, eu assistindo pela TV, né, pelo YouTube, deu para perceber claramente que foi pênalti. Então, assim, será que esse VAR está ajudando ou atrapalhando, hein, Santiago? Pois é um jogo polêmico, né, Wally? Inclusive foi um jogo que você falou uma palavra aí, uma frase aí, que ela é interessante, né? Você falou, imagina se fosse rico e bonito, né? Esse jogo aí, no final do jogo, teve um escândalo danado lá do jogador do Betim, que saiu para cima da torcida, né? Querendo dar soco, querendo briga. Imagina se esse cara fosse um astro aí do futebol, que tivesse muito destaque, muito dinheiro. Ele até jogou em equipes aí, né, importantes. Mas agora, você imagina, né, o psicológico de um cara desse, né? Tudo bem, cara, o time ser desclassificado ou ser classificado, não importa. Violência não cabe em lugar nenhum, né, Warley? E esse VAR aí, vou falar com você, a gente tem que realmente evoluir, né, porque, como você diz, às vezes num lance normal, o juiz vai lá e resolve e está próximo do lance ali, né? Aí outro, entra o VAR e o VAR faz uma confusão danada. Olha, ser humano, cara, ser humano está vivendo uma fase muito difícil, né? Nós estamos vivendo uma fase do horror, né? Da agressão, da violência, da falta de paciência, né? A gente tem que rezar muito por as pessoas, né? Rezar muito para que o mal não predomine no meio do coletivo, principalmente, porque as pessoas realmente estão com o seu psicológico muito abalado, né? As pessoas estão com o estupim muito curto, né? E aí, quando você tem um instrumento como que é o VAR aí, que ele veio para ajudar o torcedor a ter uma situação mais tranquila, né? Ajudar o árbitro a tomar uma decisão correta. Se o árbitro não acerta, a bola fica na mão do VAR. Aí o VAR, em vez de ir lá e acertar, faz uma situação difícil e coloca tudo a perder, né? Então, assim, é muito difícil o momento que nós estamos vivendo. Precisa
pelos valores, pelas cifras que correm no futebol, precisa urgentemente de que a CBF tome uma atitude que contrate equipamentos profissionais, mais câmeras. Como eu disse para você, eu vi a abertura do campeonato da Arábia, né, que agora é a bola da vez, estão contratando todo mundo, tem muito dinheiro, né? Um jogo, né, que seria transmitido com 36 câmeras, né? O VAR também, com certeza, deve ter umas câmeras, né, de alta precisão, equipamento muito rápido. Eu me lembro, Arley, quando eu fui na feira, foi antes da pandemia, foi a última vez que eu fui, chama SET Broadcast. É uma feira anual que existe, que você conhece todos os produtos que são lançados no mercado televisível, né? O mercado broadcast. Esse ano eu acompanhei pela internet, né? E todo ano que a gente vai, a gente tem novidades. Eu lembro que antes da pandemia eu fui, né? E no stand eu tirei um tempo para me conhecer de perto o sistema de VAR, né? Que é um sistema inglês. A rapidez que o cara filma, né? Várias câmeras, são todas as câmeras gravadas ao mesmo tempo, e ele modifica as câmeras ali, vê um ângulo, vê outro ângulo, traça uma linha, uma coisa muito rápida de fazer, né? Só que eu acho que o que fizeram no Brasil foi o seguinte: eles devem ter inventado um sistema parecido com o sistema original que foi criado, né? E deve ter comercializado isso aí, né? Que tem muita gente aí do eixo Rio-São Paulo na grande imprensa falando, né, que o sistema de VAR brasileiro é xing-ling, né? Então, assim, isso aí é uma coisa que precisa urgentemente ser averiguada e saber se realmente a gente poderia ter condição de melhorar, porque é importante, né, a gente ter essa certeza no futebol, porque é muito triste para o torcedor. Eu te falo, eu sou uma pessoa que não quero mais assistir jogo com torcida mais. Eu quero ver o jogo por ver, entendeu? Porque eu não vou torcer mais por um time, porque eu sei que o VAR eu não confio, o árbitro também eu não confio. Então, assim, estou te dando exemplo meu, né, para você ver que várias outras pessoas também podem estar pensando assim. Lógico, tem os mais fanáticos, né? Mas a gente tem visto, principalmente no último final, ontem, né? Ontem e anteontem, um monte de acontecimento do VAR, inclusive aí você citando também no campeonato amador, né? Não adianta colocar o VAR para o VAR, em vez de ajudar, atrapalhar, né, Wally? Na verdade, é o Mineiro, né, profissional do módulo 2, inclusive parabenizando aqui o Betim, né? Não, Betim não, o Uberlândia e o Itabirito, né, que vão disputar ano que vem a primeira divisão do Campeonato Mineiro. E só para, diga-se de passagem aqui, Santiago, o Uberlândia com esse gol lá, ganhou de 1-0, um gol de pênalti, né? Aí teve aquela catimba, o gol deve ter sido batido uns 5 minutos depois, e empataram em tudo. O que foi o critério de desempate aí foi o Gols Pro. E o Uberlândia tinha 16 gols Pro e o Betim 12. No mais. É interessante isso aí, né, Wally? Porque a gente sabe que no futebol existem várias movimentações, né? Então, várias coisas no futebol são registradas durante uma partida, né? E aí esses critérios, né, são interessantes. O time que faz mais gol ou que toma menos gol, né? Então, assim, acabou que nesse caso aí, né, o Betim ficou de fora por causa de eu acho que 3 gols, né? Então, assim, eu acho que a grande novidade aí, né, é essa equipe Itabirito aí que você falou, que vai disputar o Campeonato Mineiro. É bom, né, que cada ano tem um time diferente, tem uma novidade, né? Como é que é, Wally? Sobe 2 só e desce 2? Exatamente. Sobe 2, né, desse módulo 2, sobe 2, que foi o Itabirito e o Uberlândia, e caiu 2 para a terceira divisão, né? E do Mineiro de 2000 na verdade, esses 2 times, Santiago, o Itabirito e o Uberlândia, vão entrar, respectivamente, no lugar de Democrata de Sete Lagoas, e o outro time que caiu,
esse ano, não lembro de cabeça, mas a Caldense, né? Caiu o Democrata e Caldense. Então vão entrar no lugar do Democrata e da Caldense. Vamos falar do Cruzeiro, Santiago? Cruzeiro que joga hoje contra o Palmeiras, né? Um jogaço às 19 horas. Cruzeiro que montou um time assim, de jogadores até então desconhecidos e vem fazendo uma boa campanha. Tá aí as imagens aí, ó, dos jogadores embarcando para São Paulo, mais recuperadas. E é bacana, né? Você vê o clima entre os jogadores, né? O Pepa fazendo um bom trabalho, o Ronaldo com pouco dinheiro está conseguindo fazer um excelente trabalho, né? Então, o torcedor cruzeirense se enche de esperança, né, Santiago? Sim, essa equipe do Cruzeiro, nos últimos jogos aí, ela ganhou mais corpo, né? Ela se reforçou, vieram aí alguns jogadores mais habilidosos, né? Melhorou principalmente o meio de campo, melhorou um pouco também a defesa. O Cruzeiro está deixando a desejar aí basicamente no ataque, né? É um time que cria bastante, né? Que joga um futebol até bonito e está precisando de converter, né? Fazer os gols. Esse jogo, eu vou colocar esse jogo como mais um jogo fora da curva, viu? O Cruzeiro jogou com o Botafogo, fez um grande jogo, né? O Cruzeiro só não venceu porque realmente a bola não entrou, o goleiro do Botafogo também defendeu muito, mas assim, o Cruzeiro merecia um bom resultado naquele jogo contra o Botafogo, tá vendo? O Botafogo esse final de semana já meteu 3-1 no Inter, né? Então assim, é um time bom, viu? Um time que o Cruzeiro empatou, é um time, né, difícil de jogar contra ele, né? Jogou em casa, jogou com a motivação da torcida e jogou bem, né? Mas empatou. Agora vai pegar o outro cascudo, né? Que é o Palmeiras. O Palmeiras, eu acho que aí hoje, né? Hoje é o segundo melhor time do Brasil. O primeiro é o Botafogo, né? Que eu falo assim, dentro do Campeonato Brasileiro, né? O Botafogo está disparado na frente. Muita gente fala que o Botafogo não vai chegar lá, que o Botafogo não vai conseguir. Eu sou uma pessoa que acredita que o Botafogo será o campeão esse ano. Dificilmente, né, eles vão alcançar, porque os times que estão atrás do Botafogo estão todos batendo cabeça, né? O Inter bate cabeça, o Fluminense bate cabeça, o Palmeiras às vezes bate cabeça, e também alguns em outras competições, né? Não vai priorizar tanto o brasileiro pela distância. Mas vai ser um jogaço, vai ser um jogo bonito de assistir, com certeza. Vai ser um teste para o Cruzeiro, que pode até mudar o patamar do Cruzeiro, porque o Cruzeiro venceu o Palmeiras hoje, ele pode dar uma embalada, viu? Ele pode criar uma confiança, né? Com a diferença de pontos aí também, né? Se o Cruzeiro vencer, os dois, o Cruzeiro e o Atlético pode estar basicamente com o mesmo ponto, né, o Ali? Eu não sei, o Atlético está no nono. O Atlético está com 27 pontos, né, após a vitória contra o Bahia, e o Cruzeiro está com 24, com esse jogo a menos aí que completa hoje. Se vencer o Bahia, em número de pontos, né, tem que ver os outros critérios, empata os dois, né? Os dois ficam empatados. O Galo conseguiu recuperar, que o Cruzeiro ficou algumas rodadas na frente, né? Mas assim, vai ser um jogo de cardíaco, viu? Quem gosta mesmo, quem passou o final de semana comemorando aí, tomando uma cerveja, vai ter que tomar mais uma nessa segunda-feira, viu, Ali? Porque vai ser um jogaço, viu? Vai ser tipo assim, uma prova, né, para os cruzeirenses, esse jogo contra o Cruzeiro. Vou assistir. Você vai assistir também? Porque vai ser um jogaço, viu, Ali? Claro, é um jogo bom de assistir, né? Mesmo para quem gosta de futebol, é um aperitivo bacana, porque o Palmeiras joga muito. O Cruzeiro vem em ascensão, né? O Bruno Rodrigues está voltando. É um jogo bacana, né? Uma segunda-feira, normalmente, à noite, você não tem muito o que fazer, né, Santiago? É aquele dia que a pessoa quer descansar, que o fim de semana, às vezes, foi movimentado, e na segunda, é aquele dia de curtir a preguiça após o trabalho, né? Então, você assistir um jogo desse é muito bom. Vamos assistir, sim. E amanhã, né, como eu disse, no encerramento da rodada, tem um jogo contra o Bragantino contra o Cuiabá. Cuiabá que vem bem também.
Mais algum registro do Cruzeiro aí, Santiago, para a gente tocar o programa aqui? Vamos aguardar, né? O Cruzeiro parece que joga com o time completo, né? Teve mais de uma semana aí para ser treinado, né? O Palmeiras jogou no meio da semana, o Cruzeiro não jogou, teve uma semana completa de treino para recuperar também alguns jogadores. Então o Cruzeiro joga completinho, né? Vai para cima do Palmeiras, com certeza. Eu acredito que o Cruzeiro vai, porque o Cruzeiro joga um pouco diferente em casa e fora, né? Parece que ele até joga melhor fora. Eu acho que o Cruzeiro vai cozinhar um pouquinho o Palmeiras, né? E deve jogar ali por 1, 2 bolas, né? Porque o Palmeiras joga em casa, precisando do resultado também, porque ele está, acho que no 3º ou 4º lugar, então ele precisa dos pontos também, né? Está no 5º lugar, precisa dos pontos e aí aquele lance, né? O Cruzeiro, se souber aproveitar, né? Não tem nada a perder, né? O Cruzeiro está ali no meio da tabela, se ganhar, beleza, se perder também não vai mudar muita coisa, vai ficar ali no meio da tabela, né? Todo mundo falava que o Cruzeiro ia disputar o Campeonato Brasileiro para não cair, e a realidade é outra, né? O Cruzeiro pode beliscar aí tranquilamente a Sul-Americana e com grandes possibilidades até de ir para a Libertadores. Então, assim, se ganhar do Palmeiras hoje, vou te falar, viu? Vai dar uma embalada esse Cruzeiro aí. Porque futebol, além de qualidade dentro de campo, tem também a questão da confiança, né? Então, o time estando com confiança, as coisas começam a dar certo, aí deslancha. Vamos fazer mais um intervalo, Santiago, pessoal de casa. A gente vai voltar já falando de Atlético e América, né? Vamos falar também dos outros jogos brasileiros, né? Essa polêmica no jogo lá entre Grêmio e Fluminense também, né? Um jogão. Ontem um empate do Flamengo com o São Paulo, né? Um empate do último minuto, polêmico também. Tem muita coisa bacana. Vamos fazer mais um intervalo e voltamos já com o programa Tempo Esportivo. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em 7 Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. Educar é um ato de amor. É isso que a LBV ensina para meus filhos, ter educação e ter amor com os próximos, né? Quem ama e cuida, sonha e realiza junto. Me sinto muito feliz de saber que meus filhos estão na LBV, estão sendo bem tratados, estão sendo bem alimentados. Garanta um futuro melhor no presente. Quando a LBV ligar, diga sim ou acesse lbv.org e doe agora. A dengue mata se você não se cuidar. Por isso,
Dentro de casa, a responsabilidade de acabar com o perigo é sua. Recolha todo o lixo e entulho e lembre-se, eliminar os focos de água parada é manter a dengue longe da sua família. Caso tenha sintomas como febre alta, dor de cabeça e também nos músculos, nas articulações e atrás dos olhos, além de coceira, prostração e manchas vermelhas pelo corpo, mantenha-se hidratado e dirija-se ao posto de saúde mais próximo. Prefeitura de Sete Lagoas. Isso aí, estamos voltando com tempos esportivos, segunda-feira, dia 14 de agosto, né? Estamos chegando no meio do mês. O programa aqui é ao vivo pela TV Sete Lagoas, pelo Facebook, pelo aplicativo. Baixe aí o aplicativo da TV Sete Lagoas, se você assistir aí onde quiser, né? Tem gente assistindo a gente aí em qualquer lugar do mundo pelo aplicativo da TV Sete Lagoas. Muito bem. Então, antes de falar aqui de Atlético e de América, eu quero dar mais um recado aqui de nossos patrocinadores. Quero falar agora do Sacolão Center. O Sacolão Center, né, fica ali em frente ao Hospital Municipal. Lá o preço é baixo, qualidade alta. E nós temos uma grande vantagem, né? Sete Lagoas está muito próximo ao Ceasa aqui, de Belo Horizonte. Então, todo dia chega produto fresquinho. Não tem aquele negócio de mercadoria dormida, não. É produto que chega todo dia, tem muita rotatividade, sai todo dia. Então, é muita qualidade. E o principal é o preço baixo, né? Você não precisa ficar andando para lá e para cá, não. Vai direto no Sacolão Center, por quê? Você vai economizar tempo e dinheiro. E lá em frente você viu, né? Tem um belo estacionamento lá para você parar o seu veículo e fazer suas compras com tranquilidade. Caso você não queira ir lá, tem também um serviço de teleentrega. Você liga lá no telefone na tela aí, ó, 3774-4055, passa a sua lista de compra e recebe no conforto de sua residência. Você acessa lá com cartão de crédito, Pix ou din-din mesmo. Bacana. Vamos falar aqui do América, né? O América que está desesperado aí, trocou de treinador, né? O Fábio Bustos, né? O argentino aí estreou, depois do meio de semana de felicidade da torcida americana, que o América joga bem nas competições internacionais. Quando chega no brasileiro que precisa de vencer, vai até bem, dominou o jogo, recebeu alguns contra-ataques, mas assim, dominou a partida inteira em questão de posse de bola, sofreu alguns sustos, mas no fritar dos ovos, como se diz, tomou um gol lá de cabeça no cruzamento e não conseguiu reverter. Até marcou um gol, mas o gol estava, o VAR estava impedido, esse foi o gol de cabeça, né? Uma das poucas chances que o Goiás teve. O Goiás fez seu jogo, né? E contra Mineiro, Santiago, o Goiás vem se dando bem, né? O Goiás venceu o Cruzeiro aqui no Independência, em rodadas anteriores, e agora venceu o América e empatou em casa com o Atlético. O Goiás esse ano vem dando sorte contra os mineiros. Com certeza, né? É uma equipe que geralmente joga fechadinha, né? Joga por uma e duas bolas aí, e surpreendeu o América nesse sentido, né? O América tem uma coisa que a gente não entende muito bem, que parece que ele joga com o time misto, e o time misto parece que joga melhor do que o time titular, não é, o Adri? Você que é americano, você sabe como é que funciona a coisa aí. E outra coisa, às vezes parece que o América joga melhor fora de casa do que em casa, né? Apesar que a torcida do América também é pequena, não ajuda tanto, né? Mas assim, o América infelizmente está correndo um sério risco, né, de ser rebaixado esse ano. É uma coisa até estranha, né? Pode ter um bom resultado aí na Sul-Americana e pode também cair para a segunda divisão, né? Infelizmente o América não está dando tanta alegria para os mineiros esse ano, né, o Arne? E esse gol aí foi um gol anulado, né? O VAR viu lá que o Wellington Paulista estava impedido, né? Não sei se essa bola, se não tivesse encostado o pé na bola, seria, entraria, né? Mas futebol é isso. Tem época que você faz o planejamento e na prática não dá certo, né? A gente está observando que não está dando certo nada com o América esse ano no Brasileiro. Ele foi muito bem na Copa do Brasil, né? Diante da sua estrutura. Está indo muito bem na Sul-Americana, mas o principal campeonato com o América, que é o Brasileiro, ele não está conseguindo vitória. Então, assim, cada rodada
que passa, ele está com um jogo a menos, né? Esse seria o último jogo da primeira fase. Ele está com um jogo a menos justamente contra o Vasco, que também vem muito mal, perdeu ontem. Esse lance aí, a bola bateu na trave, né? Um lance de contra-ataque. O zagueiro do América teve que fazer a falta, então a falta na risca da grande área, e não conseguiu vencer o jogo, né? Então é preocupante, mas eu fico observando, Santiago, essa Série A do brasileiro, acho que é o único campeonato do mundo que são 20 clubes, né? Mas desses 20 clubes aí, o nível é muito alto, né? A disputa é muito alta, você não vê ninguém disparado, você não vê ninguém fazendo uma distância diante de outro time. Então, assim, quem sabe, né? Mas eu acho muito difícil o América ficar na Série A esse ano, viu? Muito difícil mesmo. Com certeza, né? A gente sabe que os investimentos de algumas equipes é muito maior do que as outras, né? A gente tem esse diferencial no campeonato, mas isso também não é para justificar demais, não, porque tem equipes que têm um investimento muito alto, não são tão produtivas, né? Você pode ver, por exemplo, que a equipe do Botafogo quando você assiste o jogo, a maioria dos nomes que você ouve lá do narrador, você nem sabe quem que é, nem de onde que veio, né? Então, assim, saber fazer escolha e treinar, né? Treinar bem treinado o time. Infelizmente, o América não fez isso. O técnico Mancini, eu gosto dele, é um técnico muito bom, mas, tipo assim, tem um pouco de relaxamento ali, falta um pouco de garra, que é o diferencial que o Botafogo tem hoje. Quando joga igual jogou nesse segundo tempo contra o Internacional, entrou com garra, com vontade, disputando todas as bolas, né? Uma das equipes que eu vejo sempre fazer isso é o Palmeiras, né? O Palmeiras, a maioria dos jogos, ele entra e joga com garra o tempo inteiro. Então, eu acho que esse hoje, organização, tática e garra, vontade de jogar. Esse é um diferencial do Campeonato Brasileiro. Realmente, às vezes você faz o planejamento, pensa que vai dar tudo certo e não dá certo, né? Aí tem que ser superado pela vontade. Nós temos uma matéria aí com o técnico argentino, né, estreante no América, o Fábio Bustos. Ele deu entrevista aí logo após a partida. Vamos ver o que o técnico do americano disse aí após essa triste derrota para a torcida americana. Boa noite, muito obrigado por sua palavra, por la bienvenida. No gusto de resultado. Primer tiempo me parece que manejamos mucho la posesión sin profundidad. Merecíamos a lo mejor más que el rival ir adelante, porque ahí hemos creado algunas situaciones. En una bola parada, en un escanteiro perdemos la marca y convierten muy pocas llegadas de ellos. Y nos fuimos al descanso, al entretiempo, con el resultado abajo sin merecerlo. Pero tuvimos grande posesiones largas, pero no tan rápidas, muy lentas, con pocas posibilidades de desborde. Teníamos un equipo con más asociación y menos profundidad. El segundo tiempo, con la mudanza, tuvimos más intensidad, más jugadores de velocidad por fuera para intentar. Creo que merecimos el empate mínimo, no merecía perder el equipo. Acredito que así es el fútbol, que obviamente estamos en un momento complicado, que las cosas no salen, un equipo viene tomando gol siempre, y eso hace que hoy, siempre respetando a Goiás, creo que llegaron 2 veces, una en cada tiempo, aprovecharon una bola parada y terminó. Su trabajo fue ordenado, y nosotros nos costó encontrar pases entre líneas. El segundo tiempo, con velocidad, pusimos mano a mano a Rodriguinho o a Everaldo y creamos más situaciones. Convertimos gol impedido por detalle. Acredito que no es justo el resultado. Obviamente que entiendo que el rival hace su trabajo buscando sacar el resultado. Estamos en un momento complicado cuando todo sale al revés, porque si no se abre el juego por esa bola parada, que ellos no lo merecían, el segundo tiempo a lo mejor íbamos a estar con más confianza. Tenemos que levantar la moral, levantar el ánimo, trabajar mucho y tratar de empezar a conseguir los resultados, que es lo único que importa. Muito bem.
O Fabian Bustos aí, ele, né, no parecer dele, acho que o resultado não foi justo. E eu gostei da palavra dele. Vamos ver o que acontece. Vamos, por falar em levar o astral, ele falou na entrevista aí, a gente tem uma matéria aí da parte aí do imprensa do América, né, sobre o Dia dos Pais. Seria essa matéria aí, Santiago? Vou colocar no ar para pelo menos alegrar um pouquinho o torcedor americano aí. Salve, salve, nação americana! Meu filho, estamos em casa, né? Hoje aqui, direto do Independência, mais um especial aqui na Coelho TV. O especial hoje, Dia dos Pais. Eu vou te falar por quê. Nome? Alessandro Nunes. Nome? Alessandro Júnior. O DNA aqui, meu filho, é DNA de craque e do Coelhão. Aí, ó, todo mundo bem trajado com a armadura do América, e a gente está aqui no especial do Dia dos Pais, hoje conversando com o Alessandro e com o Alessandro Júnior, aqui no Coelhão, aqui no América, casa do Alessandro pai e também do Alessandro Júnior. Queria que você me contasse, ele que também faz parte do Sub-14, e eu queria que você contasse para a galera que está em casa, que está aqui acompanhando a gente, Alessandro, como que é estar no América e também seguindo aí os passos do seu pai. Cara, uma sensação muito boa de estar jogando pela América. A base é bem forte, ganhamos vários títulos e, se Deus quiser sonhar, jogar nesse estádio aqui quando crescer. E eu queria que você me contasse, hoje você tem essa relação com o seu filho, que é atleta, como que era a relação do seu pai, o avô do Alessandro Júnior, como que era, ele acompanhava os jogos, viu muitos gols, né? Eu queria que você contasse pra gente. Bem, Felipe, meu pai, né, aqueles anos que eu tive a oportunidade de estar fazendo essa transição aqui no América, não teve muito essa oportunidade de acompanhar de perto. A gente era de uma origem muito humilde, né, no interior de São Paulo, São João da Boa Vista, mas ele é um pai que sempre me incentivou, mostrou também alguns atalhos ali que a gente poderia, pela nossa força de vontade, estar encurtando. E foi isso que aconteceu. Eu tive a oportunidade de subir muito rápido no América Mineiro. Eu passei um ano no juvenil, um ano no júnior, e ali com 16 para 17 anos eu já estava treinando o profissional do América. Mas o meu pai foi um incentivador e eu procuro estabelecer essa conduta que ele me passava para o meu filho. É claro que hoje a gente vive uma dinâmica muito intensa no futebol, né? O futebol exige hoje uma questão física muito forte, então é o que eu procuro. A gente vive muito, eu tive praticamente 20 anos no futebol e é o que a gente procura passar para ele. E você tem lembranças do seu pai jogando? Você, claro, já deve ter visto lances, né? Mas você tem lembranças da época do seu pai jogador? Cara, quando eu não era tão crescido assim, eu tinha entre 2, 3 anos, mas cheguei a ver uns golzinhos bons do meu pai, aqui no Independência, bem na cagada, né? Bola batia ali, entrava, mas deu pra ver alguns. E a emoção, né, Alessandro, de ver o filho seguindo os passos também, se espelhando, como que é isso? É uma satisfação e um orgulho imenso. Primeiro que ele tá seguindo, assim, da vontade dele, ele tem esse sonho e, como pai, eu tenho que incentivar. A gente fica muito feliz também por estar seguindo essa trajetória já no América, é o clube que eu falei que eu demonstro o maior carinho e respeito por ter me colocado no cenário de futebol. Então, assim, é orgulho ao máximo quando ele entra, ele tá no CT lá treinando, que eu fiz essa rotina há muitos anos, é só orgulho. E aí a gente tá lá, narrando na Coelho TV, e aí na hora que fizer os gols, vão ter as comemorações irreverentes igual o pai? Você já passou para ele alguma ideia? Conta pra gente. Ele tem a forma dele de comemorar, né? Eu era mais tranquilo, eu gostava de comemorar com a torcida, a vacoelhada, barra una, era mais tranquilo. Eu acho que ele tem a forma dele, vai ser o contrário agora, né? Quando ele era novinho, comia pipoca. Agora, se Deus quiser, eu vou estar comendo a pipoca e ele fazendo os gols. Já tem? Bacana, tá aí o Alessandro, né? Quem não lembra do Alessandro, né, centroavante, o pai, né, ele inclusive fez um gol aqui, Santiago, na Arena do Jacaré contra o Cruzeiro, e fez aquele gesto, né, tipo assim, acabou, foi muito polêmico na época. Não sei se você lembra disso. Sim, é uma história bacana, né, o Alessandro, e é interessante, né, saber que o Alessandro tá passando o bastão aí pro filho, né, incentivando que ele
faça sua carreira no clube do coração, que é o América, né? E o América sempre foi um grande revelador de atletas, e nesse ponto aí o América merece nosso reconhecimento, nossos aplausos, que o América, a gente sabe que tem grandes jogadores até da seleção brasileira que saíram ali do centro de treinamento do América. Parabéns aí, e nada diferente aí de comemorar o Dia dos Pais, né? Que seja tão interessante para uma família do futebol igual foi essa aí, né? Parabéns mesmo. Muito bem, nós vamos falar do Atlético, mas antes eu quero dar um recado aqui do Supermercado Santo Antônio, viu? Supermercado Santo Antônio são 2 lojas na cidade, né? Uma fica ali na Olavo Bilac e a outra na Norte Sul, ou Professor Abelarde. No Supermercado Santo Antônio você tem estacionamento gratuito, coberto, muito conforto para você fazer suas compras com tranquilidade. E lá no Supermercado Santo Antônio você pode comprar com cartão de crédito, cheque pré-datado, participar de promoções, né? Lá tem sorteio durante todo o ano. E também o preço é baratíssimo. Supermercado Santo Antônio, tanto na loja do Olavo Bilac como aqui da Norte Sul, você compra com qualidade e preço baixo. Um abraço a todos os funcionários, diretores do Supermercado Santo Antônio, tá? As belas imagens do Supermercado Santo Antônio, para você chegar lá e comprar com qualidade e preço baixo. Santiago, o Atlético jogou nesse fim de semana contra o Bahia, né? O Bahia também com muita grana, com SAF aí forte, mas o Atlético não tomou conhecimento, jogou no domingo de manhã no Mineirão, e com o gol do Paulinho aos 3 minutos do segundo tempo, venceu o Bahia. Então, assim, uma importante vitória para o Atlético, que também vinha patinando aí com o Filipão, o Filipão já consegue sua segunda vitória. Um jogo importante, né, para o Atlético. Com certeza, foi, como diz o Filipão, né, até que enfim eu posso almoçar tranquilamente, né, depois aí de uma sequência. E tomar uma cervejinha ou um vinho, né? Ele diz porque, na verdade, o Atlético vive um momento difícil, né? Vive uma sequência de jogos aí sem vencer, né? Foram 10 jogos, e aí depois é desclassificado aí na Libertadores, que parece que era o objetivo principal, né? Acontece toda essa tragédia aí com o time, sai da Copa do Brasil, depois sai da Libertadores, né? E aí no meio da tabela ali, sem muitos resultados positivos no Campeonato Brasileiro, realmente é uma ducha de água fria, né, para todos os atleticanos. E na verdade, assim, é uma vitória bem magrinha, né? Apenas 1-0 em cima do Bahia, que não é lá também essas coisas, né? Apesar que o Bahia ganhou bem do América, mas o Bahia não é um time assim tão bem reforçado. Se você for olhar a folha de pagamento do Atlético com a folha de pagamento do Bahia, é muito diferente. Mas foi um jogo perigoso, né? O Atlético também passou alguns apertos, né? Teve chance também de fazer alguns gols aí para aumentar o placar, mas isso não aconteceu, né? Felizmente o Paulinho conseguiu colocar uma bola ali no fundo da rede, e o Atlético, né, sai aí vitorioso, né? E com 3 pontinhos, que levou ele aí para uma colocação um pouquinho melhor. Para você ver que gol é esse aí perdido pelo Paulinho, né? Precisa de aproveitar mais, não pode perder uns gols desses, né? Então, assim, a questão é mesmo ter paciência. Agora o Atlético vai pegar o Vasco, né? Pegar o Vasco, que está lá embaixo também, então não pode perder esse jogo aí para o Vasco, né? E registrar também a festa bonita que foi feita lá no estádio do Mineirão. Tá aí, ó, as imagens para vocês. Uma manhã, né? Manhã tarde aí de domingo, né? Onde os atleticanos puderam comemorar o Dia dos Pais lá no Mineirão, né? Muita festa, né? Muitas famílias, né? Muitas crianças junto com os pais. E aí, assim, foi um domingo festivo mesmo, né? E deu sorte de ter a vitória magrinha, né? Mas melhor 1-0 do que nada, né, o Arley? Não, com certeza. 1-0 é 3 pontos, né? Vale os 3 pontos. E se já tiver as imagens aí dessa festa dos pais, a gente pode até emendar aí, Santiago. E realmente 3 pontos da tabela. São essas aí, né? Então, assim, 3 pontos, importantíssimo ainda, num campeonato tão difícil que é esse brasileiro. Porque, eu repito,
na minha opinião, é o campeonato mais difícil do planeta, viu? Não tem tantos times de qualidade como tem, ou pelo menos competitivo, né? Como tem no brasileiro. A diferença do campeonato brasileiro, né, dos outros campeonatos de fora, é justamente essa, né? São 20 equipes e lógico que você tem umas equipes lá embaixo, né, que sobem, mas assim, o nível, né, a média, né, é você ter 10 equipes que têm o mesmo potencial, né? Você pode ter ali 4, né, que é aquelas que sobe e desce, né? E você tem ali em cima ali também 3 ou 4 que tem um investimento, né? A gente fala esse ano de 3 equipes com super investimento, que seria o Flamengo, Palmeiras e Atlético, né? Mas assim, por incrível que pareça, as 3 equipes que são as que têm maior investimento não estão em primeiro lugar aí do campeonato, né? Olha para você ver como é que o campeonato é disputado, né? Então, assim, é um campeonato com várias equipes que podem a todo momento mudar a tabela, né? Você pode ver, por exemplo, o Grêmio era um time que estava o ano passado na segunda divisão, né? O Cruzeiro era um time que estava o ano passado, ficou 3 anos, né? O Cruzeiro ficou naquela labuta aí durante 3 anos na segunda divisão, teve um processo muito complicado, né? Descoberta ali de muito roubo no time, né? Aí depois veio e teve que fazer a SAF, aquela coisa toda, e aí já volta para a primeira divisão e já está lá no meio da tabela, né? Então, assim, é um campeonato que é diferente mesmo dos outros países, porque nos outros países, né? E tem um outro diferencial, né? O dinheiro que se tem no campeonato brasileiro não é tanto, né? Você não tem como manter certos jogadores, porque os jogadores bons, eles vão para a Europa, eles vão para os Estados Unidos, vão aí para agora também, né, para o Iraque e para esses países de fora aí que tem muito dinheiro. Então a gente acaba perdendo os grandes jogadores brasileiros, né? Você não tem aqui, por exemplo, nenhum craque. Quando você vê a escalação da seleção brasileira, você vê que a maioria vem de fora, porque são jogadores brasileiros, né? Você vê um jogador que se vai despontando aqui, logo eles vendem ele para o exterior. Então, assim, nosso campeonato ainda deixa a desejar no poder financeiro, né? A gente tem jogadores que voltam, né? Que às vezes voltam e se destacam. Ontem, por exemplo, o Lucas fez um golaço lá, né? No jogo do São Paulo e Flamengo, né? Quer dizer, um jogador que veio, que estava no exterior e está se destacando já, né? Pelo seu segundo jogo já está se destacando lá no São Paulo. Então, assim, o que nós temos aqui de jogadores que vêm de fora são sul-americanos, maioria sul-americanos que são de países aqui ao nosso redor que não tem um poder tão aquisitivo, né? E acabam vindo para cá porque a oferta aqui é um pouco melhor do que nos países deles, né? Então, assim, acaba que é um campeonato que tem um pouco de investimento, né? Mas não é o maior investimento. Agora, que é um campeonato muito disputado, isso é. E aí a gente, né? O torcedor pode escolher até mais de um time para torcer, porque ele pode se dar bem aí no final do campeonato. Realmente. Tem uma matéria após a partida aí, com a Arana, com o Otávio. Eu estou buscando acompanhar aí os seus jogadores dando entrevista após a partida, após a vitória aí, no jogo de domingo contra o Bahia. Feliz de poder comemorar esse Dia dos Pais com uma vitória. Acho que seria importante depois de uma eliminação. Então, às vezes a gente não faz um bom jogo e ali dentro a gente tem que se cobrar e conversar. Foi isso que aconteceu ali no intervalo. Conseguimos voltar melhor e criar oportunidades. Acho que tivemos a oportunidade de fazer até mais que um gol. Infelizmente não fizemos, mas o importante são os 3 pontos e a vitória. 3 meses sem vencer e nada melhor do que já vencer nos finalzinho do primeiro turno, né? Para começar o retorno com um astral diferente, né, Arana? Para buscar algo que o Atlético precisa buscar. O Atlético não pode ficar na situação que está, né? É verdade, não pode, né? Pelo investimento que tem, pelo clube que é. Agora nos faltam 19 finais, né? É assim que a gente tem que levar esse brasileiro. Chance de título, eu acho que
quase impossível. O Botafogo vem fazendo uma grande campanha, está bem na frente, porém temos que focar e fazer 19 finais e bem, né? Terminar esse Campeonato Brasileiro digno de Atlético, né? A gente não pode estar... Dúvida, a gente tinha conversado que era muito importante fechar esse primeiro turno com a vitória e principalmente jogando em casa, que fazia um tempo que a gente não vencia. Eu acho que foi de suma importância, a gente sabia da intensidade da equipe do Bahia, dificuldade de jogar 11 horas da manhã, o calor, mas graças a Deus fomos felizes, fizemos 1-0 e saímos com a vitória, que nesse momento é muito importante. E agora é abrir o retorno contra o Vasco, né? Um jogo com clima de revanche e agora no Rio de Janeiro. Então queria que você falasse desse jogo também, projetando para conseguir a terceira vitória. É isso aí, a gente vai iniciar um segundo turno jogando fora de casa, onde foi a equipe que a gente iniciou perdendo. Agora temos que trabalhar durante a semana, fazer um grande jogo contra a equipe do Vasco e começar o segundo turno vencendo, que é muito importante para a nossa sequência. Tá aí o Otávio, né? E o Arana dando entrevista após a partida. O Atlético que volta a jogar, né? Como foi dito aí, contra o Vasco. Já é o primeiro jogo do retorno. Santiago, vamos falar aqui um pouquinho, aqui no finalzinho do programa, vamos falar um pouquinho aqui do Campeonato Mundial Feminino. Amanhã tem jogos da semifinal. Amanhã tem um jogo interessantíssimo entre a Suécia e a Espanha. Né? Esse jogo 5 horas da manhã. Sei que você vai acordar cedo para você ver esse jogo. E na quarta-feira, um jogo mais esperado ainda, né? O anfitriã Austrália contra a Inglaterra, né? Eu, particularmente, estou torcendo para a Austrália e para a final, né? Você tem acompanhado aí o futebol feminino, aí, essa Copa do Mundo feminina? Ou depois que o Brasil foi desclassificado, você perdeu o desejo de assistir? Na verdade, eu até levantei para assistir um jogo da seleção brasileira, né? Foi o segundo. Mas aí, quando eu assisti, eu falei, não vai dar para virar, não. Esse time aí não vai, não. Não assisti o jogo que o Brasil foi desclassificado e depois eu passei a ver só matérias, né? Os gols, os melhores momentos e tal, acompanhando, né? Eu estou, mas assim, sem assistir o jogo inteiro, né? Parece que esses jogos finais aí foram bem emocionantes, né? E esses 2 próximos jogos aí realmente serão jogos que valerão a pena assistir. Eu não sou muito de madrugada não, viu, Arley? Se tiver um jeito de ver o jogo depois que ele aconteceu, talvez eu veja à noite, né? Eu gosto de assistir futebol à noite. Assistir futebol de madrugada para mim futebol de madrugada e futebol masculino com narradora eu não gosto muito. Eu ainda tenho, né, preso ainda essa narração antiga na minha mente, né? Agora, o jogo feminino com a locutora, aí eu adoro, eu gosto muito, né? Eu acho que fica, né, encaixa mais e eu acho que isso tem que ser desenvolvido, né, aos poucos. E eu acho que o Brasil, né, nos deixou assim uma expectativa muito grande e não conseguiu evoluir, né? Principalmente se tivesse passado pelo menos mais uma fase, né? Tinha dado um pouco mais de entusiasmo para os brasileiros, mas foi triste, né? Sair do jeito que saiu e agora a gente tem que assistir aí. Eu não sei ainda para quem vou torcer não, viu, Ali? Vou pensar ainda. Muito bem, tá aí o Volney Santiago, polivalente aí da TV Sete Lagoas, ele fica lá nos bastidores, nos comandos lá do programa e também participa. Ele como eu disse, né, polivalente. Ô Santiago, está chegando no final do programa, mais algum destaque, alguma consideração final? E também, se não tiver, já faço suas despedidas aí, né? Ale, é expectativa, né? Uma semana importante, né? Para a Copa do Brasil, né? Na quarta e na quinta-feira teremos os jogos aí que vão definir os finalistas, né? Flamengo vai estar enfrentando o Grêmio com a vantagem de 2 gols e o Corinthians enfrentando o São Paulo com a vantagem de 1 gol, né? Então, assim, é uma semana bacana, né? Nós temos o jogo do Cruzeiro e Palmeiras hoje, que é um grande jogo para a gente assistir. Amanhã, para quem quer, ainda tem o jogo do Bragantino e Cuiabá. Depois, na quarta-feira, tem um jogo da Copa do Brasil e na quinta-feira tem outro. Então, é uma semana cheia de jogos. E para completar ainda, para quem quiser, eu acredito que na sexta-feira deva ter algum jogo
né, da segunda divisão aí. Eu até semana passada, na sexta-feira, eu estava assistindo o jogo do Tombense, que ficou 0-0. Então, assim, é futebol para todo mundo, né? Para quem gosta, está sempre ligado aí na telinha. Eu, dos anos para cá, eu prefiro assistir esses jogos aí pela televisão do que no estádio, né? Eu me sinto mais confortável, né? E a gente toma um suquinho ali, fica de boa, e acaba acompanhando, né, os jogos. E torcer aí, né, também para que no final de semana o Atlético consiga vencer o Vasco, né? Porque foi a derrota que teve no início do campeonato, que eu acho que eu acho que nenhum atleticano até hoje imaginava que o Atlético pudesse perder para o Vasco daquele jeito, um time que está lá embaixo, né? Cai, não cai, e também o Cruzeiro no final de semana vai ter o Corinthians pela frente. Vamos torcer para o Cruzeiro contra o Corinthians. O América joga contra quem no final de semana? Tem que registrar também. Fluminense do Maracanã. Nossa, grandes jogos aí para os mineiros, hein? Olha, obrigado, viu? Um abraço para você. Estamos juntos aí, né? É sempre bom participar com você. Ok, Santiago. Obrigado também pela participação, né? Nosso parceiro de longa data. Gente boa até mandar parar. E você de casa, a gente agradece também pela audiência, por acompanhar o Tempo Esportivo até aqui. Estaremos de volta em outra oportunidade. E o programa Tempo Esportivo, né, da segunda-feira, tem a semana toda de programação. Vamos falar de Copa do Brasil, do jogo do Cruzeiro dessa noite. Aí amanhã vai ser repercutido aqui na TV Sete Lagoas, né? O Cruzeiro que joga essa noite contra o Palmeiras. E a sequência aí da programação esportiva. Obrigado a todos pela audiência. Até o próximo programa Tempo Esportivo.